Oi, gente! Hoje é mais um daqueles vídeos que ou você gosta ou você odeia. E hoje eu quero falar sobre empoderamento. Bom, gente, se tem uma palavra que a gente ouve muito é a palavra empoderamento. Mas poucas pessoas entendem realmente o que essa palavra quer dizer. Então, eu quero ler aqui pra vocês o significado do dicionário informal. Empoderamento, conscientização, criação, socialização do poder entre os cidadãos, conquista da condição e da capacidade de participação, inclusão social e exercício da cidadania. Paulo Freire define empoderamento como capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Bom, e o empoderamento é importante porque ele se resume a isso, ele se resume a poder de fato, ele se resume a força, ele se resume a aceitar o que você é e tomar posse sobre isso e demonstrar isso de uma forma mais concreta, demonstrar o que você realmente é. E a partir desse poder sobre si mesmo, você consegue ter poder sobre outras coisas. Consegue ter mais decisão, você consegue se tornar uma pessoa mais decidida, mais confiante socialmente, enfim, em geral. Então, é disso que trata-se o empoderamento. Então, como a gente fala que uma negra se empoderou, ela tomou posse sobre si mesma, ela se aceitou como ela é. E eu gostaria até de roubar uma frase da Abigail. Abigail costuma dizer que por que a gente fala aceitar? Por que a gente fala aceitar a si mesmo? Você precisa se aceitar. É como se fosse uma coisa ruim, que a gente precisa aceitar porque a gente não tem uma outra opção. Mas infelizmente a palavra que cabe a essa situação é que a gente se aceita, todas as nossas características, a gente aceita cada uma da nossa fisionomia, do nosso corpo em si. A gente se aceita e a gente se empodera e a gente se torna poderoso a partir disso, a gente se torna mais nós mesmos. Enfim, é basicamente isso, esse sentido de empoderar. Então, uma coisa que a gente tem tentado muito é valorizar, uma coisa que a gente tem tentado muito é buscar empoderar os negros, empoderar as negras, empoderar as mulheres que têm cabelo crespo, empoderar, enfim, esse grupo de pessoas, empoderar as mulheres que são muito oprimidas em determinadas situações. Enfim, a gente precisa empoderar tudo isso, a gente precisa que haja uma aceitação para que possa haver um empoderamento. Bom, ainda falando sobre isso, uma coisa que a gente tem ouvido muito, principalmente no âmbito das blogueiras que são feministas, das blogueiras que são negras, é o termo que o homem branco cis é o mal da sociedade. Eu gostaria de me posicionar com relação a isso. Primeiro eu vou explicar alguns termos pra vocês e aí a gente conversa. O cis, quando se fala de cis, a gente tá falando de cissexualidade. É quando a pessoa nasce com os órgãos de uma determinada sexualidade, que são considerados de uma determinada sexualidade. A pessoa tem o comportamento interno, o sentimento daquela mesma sexualidade e, enfim, o corpo voltado para aquele gênero, os sentimentos daquele gênero. Então, cis vem deste lado. Então, é como se fosse o homem que tem os órgãos todos de um homem, sente atração por mulheres, se identifica completamente como do sexo masculino. É mais ou menos isso. Ignorem se eu cometi algum erro com relação a isso de sexualidade, porque ainda é bem complicado lidar com isso. Então, o que acontece? O homem cis branco, ele é taxado como machista, racista e, aliás, machista, homofóbico e racista. E isso é um problema. Claro que é um problema. Mas na minha concepção, não é exatamente assim que funciona. Porque o que está acontecendo? A gente sabe que existe discurso do ódio contra a mulher, a gente sabe que existe discurso do ódio contra o negro, a gente sabe que existe discurso do ódio para com os gays, enfim, a gente sabe que tem com os trans, a gente sabe que tem com os gordos, a gente sabe que tem discurso de ódio contra um grande tipo de pessoas que se encaixam em determinados padrões. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que a gente começou... Eu me considero feminista, sim,
E eu particularmente adoro os ideais feministas, eu acho incrível, eu acho a forma de pensar é apenas uma forma igualitária, uma forma de sociedade igualitária mesmo. Apesar de existirem muitas mulheres que são um pouco misândricas, eu diria, misandria vem do ódio ao sexo masculino, assim como misoginia vem do ódio ao sexo feminino. Então, assim, existem algumas pessoas que têm essa ideia um pouco mais elevada de feminismo, mas assim, o meu feminismo, eu não considero ele dessa forma, mas eu respeito quem tem um outro tipo de feminismo, até porque eu não passei pelas situações que a outra pessoa passou. Então, por exemplo, ela pode ter passado por uma situação de estupro, ela pode ter passado por uma situação de problemas familiares, problemas bem mais individuais do que sociais, ou até mesmo não. Então, assim, eu não posso julgar nada disso, eu não tenho liberdade nem direito nenhum de julgar isso, de forma alguma. É apenas a parte do feminismo com a qual eu me identifiquei. Então, assim, talvez porque eu não tive esse tipo de experiência, eu não seja uma pessoa misândrica ou, enfim, não apoio misandria, não acho que seja necessário. Eu acho que se tem um problema psicológico, a pessoa tem que ser tratada para começar a lidar com aquilo. A gente não pode ter uma pessoa errada, a gente começar a generalizar isso tanto. Então, assim, mas enfim, o que acontece? Começamos a tratar o homem branco, cis, começamos a tratar ele como sendo o problema. Bom, na verdade eu não vejo ele como o problema. Eu vejo que o problema está no machismo, no racismo, na homofobia, tá? Na gordofobia, tá? Nos padrões em geral. E aí, o que acontece? Ele reproduz esse tipo de discurso. O homem branco reproduz esse tipo de discurso, a mulher negra também reproduz esse tipo de discurso, porque a gente vê muitas mulheres negras, infelizmente, que não estão empoderadas o suficiente, que não se aceitaram, que não se identificaram como negras, que a gente fala, aquela moça ali, aquela negra, negra não, sou morena, sou da pele escura um pouquinho, não sou negra. Então assim, a gente ainda tem que lidar com um pouco dessas situações, não só com o homem branco, mas também com a mulher negra, mas também com o gay, alguns gays que não se assumem porque não tem o empoderamento para isso, porque não identificaram que aquilo é o que eles realmente querem, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu particularmente luto contra o discurso machista, luto contra o discurso racista, luto contra o discurso homofóbico. E eu particularmente acho que é contra isso que a gente deve lutar. Então, o homem branco cis reproduz esse tipo de coisa. Não sempre, não vamos generalizar. Existem casos em que realmente eles têm consciência do que estão fazendo, eles sabem que estão fazendo da forma incorreta, eles têm a visão de que aquilo magoa, de que aquilo machuca e continuam fazendo. Poxa, é uma pena, é muito triste, é. Mas, assim, eu particularmente não vou generalizar. Então, eu quero só falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque eu acho que além de empoderar os oprimidos, empoderar aqueles que são menos favorecidos socialmente por conta de diversos padrões, além disso, a gente precisa desconstruir essa fala machista, a gente precisa desconstruir essa fala racista, a gente precisa desconstruir a fala homofóbica, a gente precisa desconstruir todos esses discursos que trazem a ideia de que há uma superioridade, que trazem a ideia de que o homem cis branco está num nível elevado em relação ao restante do pessoal, em relação ao restante da população, que não é verdade. Eu falo muito rápido, né, gente? Então isso não é verdade. Nós estamos todos no mesmo patamar, somos todos seres humanos. Essa é a questão da igualdade. Então eu acho que, além da gente empoderar, porque eles precisam sim se empoderar, todos precisamos nos empoderar, todos precisamos nos aceitar como somos, e todos precisamos nos mostrar poderosos ao mundo, precisamos nos mostrar da forma como somos, enfim, precisamos estar empoderadas mesmo, precisamos estar confiantes, enfim. E além de fazer isso, além de empoderar o oprimido, a gente ainda precisa desconstruir aquele que está fazendo aquele discursinho machista. A gente precisa desconstruir, a gente precisa tirar essa ideia da pessoa, de uma outra, do homem cis branco, a gente precisa tirar essa ideia dele de que a pessoa tem que ser assim, tem que ser assado, de que a mulher tem que fazer isso, que o homem tem que fazer aquilo. A gente precisa tirar essa visão. E automaticamente, desconstruindo isso, a gente já constrói uma visão nova, uma visão mais igualitária. Então eu acabei falando um pouco sobre empoderamento e igualdade, ou busca por essa igualdade, e assim, é mais ou menos o que eu busco. Não quero de forma alguma dizer que o homem cis branco tá correto, ou que o homem cis branco sabe o que é machismo, racismo, preconceito, não sabe. Porque não passou por esse tipo de situação. Eu acho que uma pessoa só vai saber o que é quando passar por esse tipo de situação. E assim, não quero aumentá-lo de forma alguma, nem dizer que ele não tá errado, não, nada disso.
De forma alguma. Eu não tô dizendo isso, eu só tô dizendo que esse tipo de discurso que a gente prega, a gente não quer pregar um discurso de ódio com o homem, a gente não tá dizendo que odeia os homens, a gente não tá falando nada disso. A gente só tá dizendo que nós, mulheres, precisamos ser tratadas de forma igual, a gente só tá dizendo que nós, negros, precisamos ser tratados de uma forma igual, pronto, só isso. Então, assim, pra isso a gente precisa desconstruir isso nas pessoas que têm essa visão, que não são só os homens brancos cis, como também muita, grande parte da sociedade. E isso já é um conceito que vem há anos sendo instalado na cabeça das pessoas, que vão passando de pais para os filhos, enfim, gerações e gerações sendo destruídas por conta de pensamentos preconceituosos, racistas, machistas, infelizmente. E além de desconstruir isso, empoderar. É isso, a gente precisa ter poder, tá? Vem de empowerment, power, força, energia, é isso. E a gente realmente precisa disso. É isso, galera. Mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Então vamos nos empoderar. Força. E apareçam mais, sejam mais felizes, parem de se importar tanto com o que as pessoas falam. Se você é o corpo, tem um formato que não é o formato padrão, fique feliz com ele. O seu corpo é a sua característica, é a forma como você é, tá? Não existe essa de que uma pessoa gorda é mais bonita do que uma pessoa magra, ou uma pessoa magra é mais bonita do que uma pessoa gorda, né? Então, assim, a gente vai lidar muito com isso ainda, a gente vai lidar muito com esses padrões. Não é simplesmente eu quero ter cachinhos, vou fazer cachinhos no meu cabelo. Não é simplesmente eu vou deixar meus pelos nascerem, crescerem. Não é simplesmente isso, é uma luta que vai de conceitos que estão na sociedade, de pensamentos que estão impregnados ali, que a gente precisa desconstruir, tá? É isso que eu queria falar, eu acho que até falei demais. Quero dizer que eu apenas tenho 19 anos, então provavelmente meu pensamento seja diferente do seu pensamento seja diferente do meu. Exponha seu pensamento aqui, vamos debater, porque uma pessoa que é inteligente consegue mudar de opinião. Mudar de opinião é uma forma de dizer que você pensou uma forma errada e depois acabou pensando diferente. Mudar de opinião faz bem, tá? É inteligente, é saudável. Eu não posso dizer que eu vou ficar com essa opinião até o final da minha vida, eu posso me identificar com uma parte do feminismo diferente, existem várias vertentes dele, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que estudar, então eu peço que vocês deixem seus comentários aqui embaixo, falem pra mim o que vocês pensam a respeito, desabafem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá? Eu sei que é um tema ainda um pouco polêmico, mas a minha mensagem que eu quero deixar pra vocês é basicamente isso, empoderar, tá? E desconstruir. A gente precisa desconstruir essa imagem ridícula que existe socialmente. E junto com essa desconstrução vem a construção de uma imagem completamente diferente. Mas sem empoderar, não tem desconstrução. É isso. Beijo. Tchau, tchau.